Boa noite, então. Para quem não me conhece, sou Elisa, trabalho na biblioteca daqui da Unesp de Marília, sou bibliotecária, sou mestre em Ciência da Informação e atualmente estou fazendo o doutorado também em Ciência da Informação aqui mesmo na Unesp de Marília. E na biblioteca eu trabalho na seção de referência, A seção de referência da biblioteca é a seção que cuida da parte de atendimento aos usuários, Então, toda a parte do balcão, de auxílio no uso do acervo, de auxílio no uso dos recursos da biblioteca, sejam eles recursos impressos, sejam eles recursos digitais. E a seção de referência também faz, então, essas capacitações, esses treinamentos, minicursos, oficinas com os usuários para ajudá-los, então, a aprender a usar todos os recursos que a Unesp disponibiliza para vocês. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre pesquisa em bases de dados, Então, como o próprio tema do minicurso propõe, são dicas básicas para fazer o levantamento bibliográfico, Não sei qual nível vocês estão aqui, provavelmente tem níveis diferentes, pessoal primeiro, segundo, terceiro ano, mas então vou fazer, eu vou partir do básico, para não pressupor que alguém saiba mais ou saiba menos, partirei do básico, então, e aí cada um absorve, o que lhe convém. Vou compartilhar meus slides com vocês, se caso não estiver aparecendo, alguém me avisa fazendo favor. Está aparecendo? Alguém pode me avisar, fazendo favor? Só me dá um toquinho se está ok? Tá sim. Tá ok, obrigada, então. Bom, vamos lá. Fontes de informação e pesquisa em bases de dados. Bom, tem alguns recursos que é importante que vocês todos conheçam antes de começar a pesquisar, Pesquisar nas bases de dados, para fazer o levantamento bibliográfico, para buscar materiais para fazer os trabalhos de vocês. São os recursos mais básicos que a biblioteca oferece. Então, claro, o site da biblioteca, embora pareça óbvio, mas muitas vezes a gente está acostumado a lidar com as redes sociais, as instituições, às vezes a gente acaba esquecendo de consultar o site da instituição, Então, caso alguém ainda não conheça ou precise de alguma informação, dá sempre uma consultadinha no site da biblioteca, Lá vocês vão encontrar, além de diversas outras informações, o link para o Atena. O Atena é o sistema de busca da biblioteca, Então, pelo Atena, pela interface do Atena, vocês conseguem pesquisar tanto materiais que estão nos acervos físicos, impressos, de todas as bibliotecas da Unesp, quanto também o material que está disponível online. Então, lá pelo Atena, vocês conseguem, coloca lá o nome do livro, por exemplo, o texto na sala de aula, aí vai aparecer lá, se na biblioteca de Marília tem ou não tem, se estiver disponível online ali mesmo, já tem o link para você acessar o livro online, Então, o Atena é o sistema de busca da biblioteca. Para quem está na Unesp há um pouquinho mais de tempo, a gente usava antes o Parthenon, na verdade era outro sistema, a biblioteca mudou de sistema ano passado, e a interface de busca também mudou, Atena era o nome antigo, de antes do Parthenon, do sistema de busca, então a gente retomou o nome, mas a interface é nova, acredito eu que seja muito mais intuitiva, mais fácil de vocês navegarem. Então, sempre que vocês precisarem de algum material, consulta lá, vai lá no site da biblioteca, pega o link do Atena ou coloca no Google mesmo, Atena Unesp, ele vai já te remeter ao catálogo, que a gente fala, e vocês vão conseguir consultar todo o material que a Unesp disponibiliza para vocês, tanto no acervo físico quanto no acervo digital. Também tem o Guia de Fontes de Informação. O Guia de Fontes de Informação, ele é um documento, um documento do Google mesmo, que reúne, gente, todos os recursos digitais que a Unesp disponibiliza para vocês. Vou até abrir ele aqui para vocês virem, porque a gente, um grupo de bibliotecários, a gente produziu esse material ano passado, foi no começo da pandemia, quando as bibliotecas fecharam, a gente conversou e o pessoal estava perdido, quem não estava, Perdido, o pessoal falando, a gente precisa reunir no único lugar, no único documento, todos os links, todos os recursos que a Unesp disponibiliza digitalmente, porque as bibliotecas fecharam, eles precisam ter algum lugar para buscar os materiais. Então, a gente elaborou esse guia, ele é um documento do Google mesmo, porque ele está sempre, a gente está sempre atualizando, revisando ele, está demorando para abrir aqui para mim. Ó, não abriu a capa, aqui, abriu a capa agora, está meio lento. Então, aqui, vou só mostrar o sumário para vocês verem que tipo de material que tem aqui. Então, tem aqui, fontes de informação, bibliotecas digitais, então é o sumário é link, você clica aqui, ele já vai te dar a lista das bibliotecas digitais. Livros, onde eu encontro livros? Tem lá os links das plataformas de e-book, do Atena também, periódicos, teses e dissertações, então aqui ele vai reunir todos os recursos digitais que a Unesp disponibiliza para os seus usuários. Então tem aqui, aulas, tutoriais, treinamentos, manuais, tem também aqui.
tá? Normas técnicas, né, as normas da BNT, como que eu posso acessar. Então, tem tudo aqui nesse guia de fontes de informação. Deixa eu ver se ele abriu a capa aqui, ó. Guia prático de fontes de informação, produtos e serviços digitais das bibliotecas da Unesp. Então, eu vou fechar aqui para não carregar muito meu sistema. Então, está lá disponível no site da biblioteca. Então, o Atena, já falei, guias de fontes de informação, entre outros serviços, né? Então, né, tutoriais, esses slides estão lá no site da biblioteca também, né? Então, não preciso enviar para vocês, porque eles estão lá no site da biblioteca. Então, além das nossas redes sociais, né, gente? Depois vocês seguem a gente lá também. E outro recurso que é fundamental vocês conhecerem, na verdade, é uma forma de acesso, né? Não é um produto. É o VPN e o acesso CAF. Para que eles servem? Eles servem para que vocês consigam acessar, né, da sua casa, todo esse conteúdo que a Unesp disponibiliza, porque tem muito conteúdo que é gratuito, né? Qualquer pessoa de qualquer lugar consegue acessar. Mas tem muito conteúdo digital que a Unesp assina para a gente ter acesso. Tá? Então, quando a gente está dentro da Unesp, usando a rede Unesp, ok, a gente consegue facilmente ter acesso a tudo. Mas quando a gente está em casa, né, como eu, por exemplo, estou na minha casa, a gente precisa se conectar à rede Unesp para o nosso IP ser reconhecido como um usuário Unesp. Tá? E como que eu posso fazer isso? Eu tenho duas formas de fazer isso. Por meio do VPN. Então, o VPN é uma configuração que eu faço no meu computador, é bem simples. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer, vai me remeter lá à página do pessoal da informática, e tem o passo a passo de como configurar, aqui, ó, instruções de configurações do VPN. Então, você escolhe aqui qual que é o seu sistema, pode ser no computador, pode ser no celular também, tá? É bem facinho, uma configuração que você faz só uma vez, e aí sempre que você for usar, é só você clicar lá em conectar VPN, tá? Então, essa é uma forma de vocês conectarem o seu IP à rede Unesp e ter acesso a todos os livros digitais, artigos de base de dados que são pagos pela Unesp, tá? Para a gente ter acesso. E uma outra forma é o acesso CAF. O acesso CAF, vocês podem fazer ele por meio do periódico, site do Periódicos CAPES, tá? Como que eu faço o acesso CAF? Com o meu e-mail da Unesp e a mesma senha que eu entro na central de acessos da Unesp. Então, se eu entrar, quando eu for entrar no portal CAPES, eu mostro. No portal CAPES, eu clico lá, acesso CAF, me identifico como um usuário Unesp, pronto, já tenho acesso a todo o conteúdo que a Unesp disponibiliza. Quando eu for entrar nas plataformas de e-book, por exemplo, né, que eu vou mostrar para vocês depois, o Minha Biblioteca, ou a biblioteca virtual da Pearson, por exemplo, que tem os links lá no guia prático de fontes, eles vão me pedir identificação também, e-mail da Unesp e a senha da central de acessos. Tá? Então, assim, vocês vão se identificar como um usuário Unesp e vão ter acesso, então, a todo o material que a Unesp assina, a Unesp paga para a gente ter acesso. Bom, agora sim, né? Então, vamos lá para as dicas básicas, né? Para vocês fazerem um levantamento bibliográfico. E essas dicas, gente, que eu estou dando aqui, embora elas sejam mais básicas, né? Elas servem para todos os níveis de pesquisa, tá? Então, quem está iniciando, está fazendo iniciação científica, né? Ou então, vamos supor, outras pessoas, essa mesma aula eu dou tanto para o pessoal que está começando a graduação, quanto para o pessoal da pós-graduação também, tá? Então, é útil, né? Para todos os níveis de pesquisa. Porque a gente começa lá do comecinho, desde a definição do tema, né? O primeiro passo para você fazer um levantamento bibliográfico, para fazer a sua pesquisa, é você definir o tema, né? E quando você vai definir o tema, você também delimita o seu assunto. Quando a gente fala que a gente vai definir o tema, pode parecer meio óbvio, né? Falar, mas claro, eu já tenho meu tema, já sei o que eu quero pesquisar, ou então é um trabalho de disciplina, né? O professor já deu o tema. Ok, mas quando eu tenho o tema, eu também preciso delimitar o assunto. O que é delimitar o assunto? Eu preciso estabelecer limites para o meu assunto. Tá? Então, se eu vou pesquisar, por exemplo, sobre educação infantil, eu preciso colocar limites no meu tema, porque é muito amplo. Né? Então, eu vou estudar o quê na educação infantil? Vou estudar o ponto de vista do professor, dos alunos, da família, vou estudar educação infantil de todas as idades, vou estudar educação infantil num contexto, numa cidade, né, em particular, a educação infantil em Marília, por exemplo. Tá? Então, são limites que eu estabeleço para a minha pesquisa, que vai me facilitar na hora de fazer o levantamento bibliográfico. Porque se você não estabelece limites, o que vai acontecer? Você vai começar a pesquisar e vai aparecer muita coisa. E muita coisa que, às vezes, não vão te ajudar em nada, vai até te atrapalhar. Porque, igual quando a gente coloca alguma coisa no Google, né? Você coloca uma palavra lá, vem 1 milhão de resultados. Você não vai usar tudo, tá? Então, a gente precisa delimitar bem o assunto, né? Do tema, dentro do tema que a gente escolheu, para então a gente fazer a melhor pesquisa possível, o melhor levantamento possível para obter materiais que vocês realmente vão precisar, que vocês realmente vão usar.
tá? O que você pode levar em conta, né, em consideração na hora de estabelecer, né, os seus limites? Você deve levar em conta o período de abrangência, tá? Então, você vai pesquisar materiais de que data? Ah, não, o professor, né, o orientador, por exemplo, falou para eu pesquisar artigos sobre educação infantil dos últimos 10 anos, porque a gente quer saber o que está sendo estudado mais recentemente. Ah, ou então, não, o meu trabalho ele tem um contexto histórico, né? Tem um olhar histórico para a educação infantil, estou dando exemplo. Um olhar histórico para a educação infantil. Então, eu não vou estabelecer um período de abrangência, eu quero artigos desde 1900 bolinhas, sei lá quando, tá? Então, eu não vou estabelecer um limite de período, de data. Ok, não tem problema, é o seu limite, né, no caso, não vai haver esse limite de data. Mas, se houver, facilita bastante. Tá? E aí, qual é o período ideal? Não existe, né? O período ideal vai depender da sua pesquisa, do seu objetivo, e aí você vai definir, então, com o seu orientador. Olha, a gente procura os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, os últimos 20 anos, tá? Então, ele vai saber te orientar nisso. Outro fator para você levar em conta na hora de delimitar o seu assunto é o idioma, tá? Porque, claro, se você só lê em português, você lê material em português, não tem necessidade, você não vai procurar, por exemplo, em base de dados internacionais se você não tem o domínio de outros idiomas. Ok, em português a gente tem uma infinidade de materiais, né, em diversos assuntos, diversas áreas do conhecimento. Então, tudo bem, mas você precisa ter isso, né, já estabelecido, pré-estabelecido. Então, ó, o idioma, eu vou procurar só em português, porque é o que eu consigo ler, tudo bem, a gente procura em bases nacionais ou mesmo em bases internacionais que contenham materiais em português. Tá? Claro, se você souber, eu também leio em espanhol, eu consigo ler espanhol. Ok, você já está ampliando a quantidade de resultados. Aí eu leio português, espanhol e inglês, por exemplo. Então, português e inglês. Ótimo, você ampliou ainda mais as possibilidades. Tá? Então, por isso que é importante você já estabelecer esses limites antes de fazer o levantamento bibliográfico. Nada impede de você mudar depois, tá? Mas se você tiver definido antes, vai facilitar o processo. E o tipo de material também. Que tipo de material você vai pesquisar? Você vai pesquisar só em livros, né? Seja impresso ou digital? Ou você também vai usar artigos? Geralmente, né, para quem está aí no começo, a gente usa muito no meio acadêmico artigos científicos, né? Artigos acadêmicos, artigos científicos que estão em revistas científicas, né? Que a gente chama de periódicos, tá? Então a gente usa muito artigos. Por que mais artigos do que livros, né? Dependendo da área. Porque os artigos costumam ter uma periodicidade maior, então eles estão sempre sendo atualizados. Então, algumas revistas publicam, por exemplo, quatro revistas por ano com artigos. Então, é uma fonte de informação que se atualiza rapidamente, tá? E aí tem a revisão por pares, né? Então, por exemplo, eu vou publicar um artigo numa revista, eu envio meu artigo, eles vão ler meu artigo, vai passar por 2, às vezes 3 pareceristas, que são especialistas naquela área, para avaliar meu artigo, se meu artigo está bom o suficiente, se eu usei uma metodologia correta. Então, essa revisão dos artigos é que tornam eles confiáveis do ponto de vista científico. Por isso que o artigo científico, o artigo de periódico, é tão importante no contexto da universidade, né, da pesquisa da universidade. E o tipo de material que você vai obter para o seu trabalho é muito importante também que você já tenha definido. Por quê? Se você for fazer uma pesquisa, um trabalho que seja, você vai usar só artigos de periódicos? Ok, então a gente vai usar tais bases de dados. Ah, mas eu também quero teses e dissertações. Ok, então temos outras bases de dados. Dependendo do seu objetivo, às vezes você pode usar até artigos de revistas comerciais e jornais. Né? Às vezes você vai o pessoal da Relações Internacionais, por exemplo, às vezes trabalham bastante com notícias, sites de instituições, né, como a ONU, por exemplo, né, a Acnur. Então, eles trabalham com informações, assim, bem recentes, né, e não necessariamente em periódicos científicos, o que não significa que não são informações confiáveis, tá, gente? Mas são tipos de informação, né, fontes de informação diferentes. Por isso que eu falo aqui, para vocês definirem o tipo de material. Por quê? Porque dependendo do tipo de material que você vai precisar, você vai procurar em determinadas fontes, tá? Ok. Bom, tendo isso definido, você deve estabelecer, então, as palavras-chave que vão representar o seu assunto, tá? Então, quais as palavras que vão representar o meu assunto? Vamos voltar aqui para a educação infantil. Então, a minha palavra-chave, por exemplo, uma palavra-chave pode ser uma expressão, tá? Então, pode ser, por exemplo, uma educação infantil, formação de professores e crianças autistas. Vamos pôr aqui um exemplo. Tá? Então, essas são as palavras-chave que representam o assunto do meu tema.
Tá? Então, vocês viram, né, que é uma sequência, né, todo um passo a passo. Então, você define o seu tema, delimita o seu assunto, né, entre outros, com esses fatores, e aí você, então, define quais as palavras-chave. Se você tiver dificuldade de determinar as palavras-chave do seu assunto, conversa com o seu orientador, né? Ele, melhor do que ninguém, vai poder te ajudar a definir as palavras-chave, porque não há uma quantidade correta ou errada de palavras-chave, depende do seu objetivo, depende da característica do seu estudo, tá? Você também deve levar em consideração, na hora de determinar as palavras-chave, sinônimos e tradução, tá? Se você for usar em outros idiomas, você precisa também conhecer essas palavras-chave em outro idioma. Então, se eu vou pesquisar materiais em português e em inglês, então eu vou ter que saber como que é a educação infantil em português e educação infantil em inglês. Claro que, né, parece óbvio, eu coloco no Google Tradutor e traduzo. Nem sempre. Tomem cuidado com isso, porque às vezes, né, um bom exemplo é educação infantil. Se vocês colocar educação infantil no Google, ele vai te dar uma tradução, só que no contexto internacional, né, nas bases de dados internacionais da área da educação, vocês não vão encontrar esse correspondente, é um outro termo, porque lá os níveis de educação são diferentes do Brasil, né? Então, se você colocar educação infantil, às vezes você não vai encontrar. Então, quando eu coloco aqui considerar sinônimos e tradução, é isso. Também, na dúvida, pergunte para o seu orientador, olha, professor, eu estabeleci as palavras-chave em português e em inglês, quais eu posso usar? Posso usar as que eu trouxe direto do Google, o senhor conhece, né, quais as palavras mais específicas, tá? Então, esse momento é muito importante. Parece bobo, mas não é, tá, gente? Todas essas dicas básicas que eu passo para vocês, embora elas sejam básicas, né, parecem óbvias, mas não, faz muita diferença na hora dos resultados do levantamento bibliográfico. E os sinônimos, né? Considerar não só sinônimos, tá, gente? Mas também termos relacionados, por exemplo. Porque, né, no meu exemplo aqui, não falei de crianças autistas, eu posso também colocar aqui como, né, palavras relacionadas, não necessariamente sinônimos, mas transtorno do espectro autista, posso colocar síndrome de Asperger também como palavra-chave, tá? E aí eu vou ampliando, né, o meu contexto para poder obter o maior número de resultados possíveis, tá? Então, quando eu vou estabelecer as palavras-chave, também devo considerar sinônimos e tradução. Bom, e o que eu faço com as palavras-chave, né? As palavras-chave podem e devem ser combinadas para formar uma expressão de busca, né? Você vai montar uma estratégia de busca. Né? A estratégia, você vai pegar as palavras-chave, montar a estratégia, e é a estratégia de busca que você vai usar para fazer o levantamento bibliográfico. Então, às vezes, você vai usar duas bases de dados, você montou a estratégia de busca, usa em uma base de dados, teve tantos resultados. Usa na outra base de dados e obtém uma quantidade de resultados. O que eu posso usar, né, para montar a minha estratégia de busca, já que eu já tenho as minhas palavras-chave definidas? Eu posso usar operadores booleanos, né, operadores de busca. Os operadores de busca servem para combinar os termos de pesquisa com diferentes finalidades. Os operadores de busca mais conhecidos e mais utilizados são os operadores booleanos, tá? Não se assustem com o nome, porque é muito comum, provavelmente vocês já viram em algum lugar, né? Essas palavrinhas aqui, então, que são operadores booleanos, tá? Então, esses são os mais conhecidos e os mais utilizados. O operador AND, o OR e o NOT. O operador AND, que representado aqui nessa figurinha, ele serve para restringir a pesquisa. O que ele vai fazer? Vocês lembram dos conjuntos matemáticos, né? Que a gente aprende bem lá atrás, né? Da intersecção dos conjuntos. Então, a lógica é mais ou menos essa. Aqui eu tenho uma quantidade de documentos sobre um assunto. Aqui sobre outro assunto. Quando eu uso o operador AND, eu estou fazendo a intersecção desses conjuntos. Vou dar um exemplo para tentar explicar melhor. Aqui, lembra que eu estou procurando, no meu exemplo, né? Que eu estou procurando materiais sobre educação infantil e crianças autistas, né? Vou ficar assim. E aí, quando eu vou pesquisar, o que eu faço? Eu vou usar o AND, o educação infantil, AND crianças autistas, por exemplo. E aí, o que o sistema vai entender? Aqui tem os documentos que falam sobre educação infantil, tudo que fala sobre educação infantil. E esse círculo, tudo que fala sobre crianças autistas. Quando eu uso o operador AND, ele vai fazer a intersecção. Ele vai trazer para mim apenas os documentos que tenham as duas palavras-chave, tá? É isso. Então, se eu colocar duas palavras com o AND, o que ele vai trazer? Documentos que tenham as duas palavras. Por isso que ele restringe. Porque se tiver só uma das palavras, ele não vai trazer. Se tiver a outra palavra, ele não vai trazer. Ele vai trazer apenas os documentos que tenham as duas palavras. Então, de todo esse universo de documentos, o que ele vai recuperar para mim? O que está em azul.
Então, ele diminuiu a quantidade de resultados, mas a ideia é melhorar os resultados, porque tudo que diz respeito de crianças autistas em outros contextos, ele não vai trazer. Tudo que fala de educação infantil, mas outros assuntos da educação infantil, ele não vai trazer. Ele vai trazer só o que eu preciso, que é educação infantil e a crianças autistas, né? O END crianças autistas, tá? Aí é importante observar também que quanto mais palavras vocês usarem na estratégia de busca, usando o operador AND, mais você vai restringir os seus resultados, tá? Então, se você colocar do outro exemplo, como que eu tinha colocado lá, educação infantil, AND crianças autistas, AND formação de professor, acho que era isso. E formação de professor. Se eu colocar mais uma palavra aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai restringir ainda mais, vai especificar ainda mais os meus resultados. E aí ele vai diminuir a quantidade, mas melhorando a relevância dos resultados, tá? O operador AND, acredito que seja o mais utilizado, tá, gente? Em algumas bases de dados, talvez a maioria, ele é até padrão. Se você colocar lá as palavras soltas dentro da caixinha de busca, ele automaticamente vai entender a função do AND e vai, então, já restringir a sua busca, tá? Depois vocês testam, em outro momento, o uso dos operadores booleanos até no Google funciona, tá? Vocês podem notar a diferença fazendo buscas simples, né, no Google, ou mesmo nas bases de dados para ir treinando. Um outro operador booleano, bastante utilizado nas estratégias de busca, é o OR. O OR, ele serve para ampliar a pesquisa. Lembra? O AND restringe, o OR amplia, tá? Por que ele amplia? Porque você está dizendo para o sistema que você quer isso ou isso também, tá? Então, olha aqui, na figura, né, do universo de pesquisa, ele traz todo o universo de pesquisa. O operador AND, ele serve, né, para você buscar sinônimos, termos relacionados, acrônimos, grafias diferentes, termos relacionados. Lembra do meu exemplo de crianças autistas? Então, o OR pode ser usado, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre autismo, or transtorno do espectro autista, or síndrome de Asperger, tá? Então, são 3 termos diferentes que não são necessariamente sinônimos, né? Mas são relacionados. Eu quero que ele busque todos esses para mim, tá? Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma busca assim, ó, crianças AND autismo, or transtorno do espectro autista, or síndrome de Asperger. Eu quero tudo isso, tá? Por isso que ele amplia a quantidade de resultados. Então, eles têm funções opostas. O AND para restringir e o OR para ampliar, tá? Claro que vai depender da finalidade do seu objetivo, para você escolher ou o AND ou o OR. E o NOT? O NOT, ou AND NOT, eu coloco aqui AND NOT, porque na Cielo, por exemplo, na Cielo ele aparece com AND NOT, tá? Isso e não aquilo. Ele serve para restringir um assunto, excluindo o outro. Então, eu tenho aqui uma quantidade de documentos, a outra quantidade, eu quero excluir uma parcela dos resultados. Por exemplo, eu quero saber sobre autismo, mas eu não quero saber sobre autismo em idosos, por exemplo. Então, eu coloco autismo, not idosos, o que ele vai trazer para mim? Autismo em crianças, autismo em adolescentes, autismo em jovens, autismo em adultos, mas não em idosos. Tá? Então, ele exclui uma parcela dos resultados. Provavelmente, né, o NOT é o menos utilizado, mas é importante que vocês conheçam para quando vocês precisarem, vocês falarem, olha, se eu, né, usar o NOT, eu vou melhorar a minha estratégia de busca e facilitar, então, o meu levantamento bibliográfico. Porque nesse exemplo que eu dei, eu poderia simplesmente fazer várias buscas. Eu posso montar várias estratégias. Eu vou pesquisar primeiro autismo and crianças. Aí eu pego os resultados. Depois eu faço outra busca. Autismo and jovens. Salvo as buscas. Autismo and adolescentes. Salvo outra busca. Autismo and adultos. E salvo as buscas. Depois eu junto tudo. Ok. Né? Tudo bem, é uma outra forma de se fazer. Porém, não é a melhor forma de se fazer, porque você vai ter que fazer várias buscas. Né? O ideal é você montar uma estratégia de busca sólida e consistente, para que com uma estratégia de busca você obtenha, então, o melhor número de resultados possível. Ok? Vamos lá. Depois, se vocês tiverem dúvidas, gente, a gente pode voltar, tá? Para a gente explicar, mas aí, se der tempo de eu entrar em alguma base de dados para
mostrar para vocês o uso desses operadores booleanos, talvez fique mais claro para vocês, tá? Então, não se preocupem, estou apresentando para vocês, mas depois eu vou mostrar como usar na prática e também, claro, se vocês forem praticar depois, como você estava falando, eu entendi, a hora que eu fui fazer eu não soube, fiquei em dúvida, não tem problema, depois entre em contato com a gente explica de novo. Outros conectores. Tem outros sinaizinhos, né, outros sinais gráficos que eles também podem ser utilizados para montar a estratégia de busca, para melhorar a estratégia de busca. As aspas, acho que são as mais utilizadas. As aspas, elas são usadas para pesquisar expressões exatas. Por exemplo, educação física, formação de professores, estudo de usuário, coloquei vários aqui, né? Sociologia da educação, ensino de sociologia, educação infantil, que eu tinha dado o exemplo agora, ou, por exemplo, síndrome de Asperger, né? Então, tudo que é uma expressão, eu coloco entre aspas. Por quê? Porque senão o sistema vai procurar aquela palavra solta, né? Por exemplo, se eu colocar lá no sistema educação física, sem aspas, ele vai procurar para mim a palavra educação e a palavra física no mesmo documento, né? E aí ele pode trazer para mim, de repente, alguns documentos que falem sobre o ensino e educação da disciplina física no, sei lá, no ensino fundamental, médio, né? No ensino médio. Então não tem nada a ver com educação física, tá? Então, se eu colocar entre aspas a expressão educação física, o sistema vai procurar e trazer para mim apenas os documentos onde essas palavras estejam exatamente como estão aqui. Tá? Depois testem no Google, faz muita diferença quando vocês forem pesquisar até no Google, vocês colocarem as expressões entre aspas. Por exemplo, o nome de uma música que seja, ou alguma outra coisa que vocês estejam procurando no Google, coloquem entre aspas. Vai melhorar bastante os resultados. Aí tem também o ponto de interrogação. É uma coisa assim, talvez vocês nunca usem, mas é interessante conhecer para que em algum momento vocês tiverem alguma dúvida. Olha só, lembrei lá que a Elisa falou que eu posso usar o ponto de interrogação para facilitar a minha busca, né, melhorar a minha estratégia. O ponto de interrogação, ele é utilizado para substituir um caractere, né, uma letrinha, ou quando você não tem a certeza da grafia, ou se uma letrinha pode fazer diferença, no caso do inglês, né, entre singular e plural. Por exemplo, Vygotsky, né? Se alguém já leu, já ouviu falar pelo menos do Vygotsky, você já deve ter reparado que o nome dele, né, dependendo da obra, dependendo da tradução e até mesmo do idioma, o nome dele é escrito diferente. Às vezes aqui é um Y e aqui é um I, ou às vezes é I e I, ou Y e Y, varia. E aí, então, qual que é uma forma inteligente, né, de eu colocar, de eu pesquisar o nome do Vygotsky, por exemplo, na base de dados que eu estou procurando? Mas se eu colocar aqui Vygotsky com I e I, ele vai trazer para mim só o quê? Os documentos onde está escrito Vygotsky com I. Se eu colocar o Vygotsky com Y, ele vai trazer para mim os documentos que tá onde está escrito Vygotsky com Y. Mas, se eu colocar, na dúvida, eu colocar, então, o pontinho de interrogação para substituir esse caractere, o que ele vai trazer para mim? O Vygotsky com I, o Vygotsky com Y, tá? Se tiver escrito errado com outra vogal, ele traz também, tá? Então, como eu falei, talvez vocês nunca usem, mas, se precisarem, então, é importante conhecer. Então, tem aqui, por exemplo, man e woman, né, que pode fazer diferença em singular e plural. Souza, né, coloquei aqui um exemplo que pode acontecer, de repente vocês estão procurando aí o nome de uma pessoa, né, no TCC ou de um professor, e aí você não lembra se o nome da pessoa é Souza com Z ou Souza com S, coloca o ponto de interrogação e o sistema vai trazer para vocês os Souza com S e o Souza com Z também. E o asterisco, né, ou cifrão, eles servem para substituir sufixos. Por exemplo, se eu colocar lá no sistema informa e o asterisco, ele vai recuperar informação, information, informática, informação, enfim, todas as palavras que tenham esse prefixo, tá? Então, é outro recurso, como eu disse, às vezes vocês nunca vão usar, mas é importante saber, porque de repente vocês falam, olha, nesse caso, em vez de eu ficar usando 1, 2, 3, 4 palavras-chave, por exemplo, que são termos relacionados, no caso tem até aqui tradução, enfim, eu posso usar uma só. Coloco informa com o asterisco e recupero todas as outras palavras, né, que derivam desse prefixo. E também tem os parênteses, né? Para que servem os parênteses? Os parênteses estão aqui, ó, são usados para estabelecer a ordem de busca quando você usa mais de um operador. Não sei se ordem é a melhor forma de explicar, mas, né, só para fazer uma comparação, na época que a gente fazia as operações matemáticas também, né? Que a gente colocava o parêntese para separar as operações, né? Então, aqui tem uma operação de mais dentro do parênteses, e ali eu tenho uma multiplicação. Então, primeiro eu resolvo dentro do parênteses, para depois multiplicar, né? Tinha umas coisas assim.
Então, é mais ou menos essa lógica, tá? Não que o sistema vai fazer um primeiro, depois o outro. A gente sabe que os algoritmos trabalham aí em, sei lá, milésimos de segundos, mas ele serve para você separar as operações, né? Vamos explicar assim. Então, se eu estou usando mais de um operador booleano, eu posso usar o parênteses para separar. Olha, aqui eu quero separar isso, isso e isso, aqui eu quero separar isso. Então, tem um exemplo aqui, ó. Então, tenho aqui Brasil, and, abriu parênteses. Biblioteca municipal or biblioteca pública. Lembre-se, se eu estou usando or, o que eu quero? Eu quero tudo isso daqui ou também isso daqui, tá? Então, eu separei aqui essa operação. Essa operação com o or está aqui dentro do parênteses. Então, ele vai resolver aqui dentro, para depois ele resolver com o and que está aqui fora, tá? Então, basicamente é isso. Muitas vezes, né, na maioria das bases de dados, talvez, vocês não vão precisar montar essa estrutura aqui com o parênteses, porque muitas bases de dados, elas dão as caixinhas separadas, você coloca lá, né, no caso, biblioteca municipal, or biblioteca pública, and Brasil. Cada expressão numa caixinha diferente e usando o operador. E aí, ele mesmo monta essa estratégia de busca e pesquisa, tá? Mas é importante vocês conhecerem essa lógica, porque algumas bases de dados não têm. Por exemplo, quem é da área da educação, se for usar uma base de dados internacional, que é a ERIC, né, que é onde eu sei, a mais importante, a mais utilizada na área da educação internacionalmente, a ERIC não tem as caixinhas para você separar, você precisa montar manualmente a sua estratégia de busca. Ela tem outros recursos específicos, mas enfim. Tá? Então, vocês precisam saber, né, pelo menos entender a lógica aqui da estratégia de busca, para vocês conseguirem trabalhar em várias bases de dados, independente das características de cada uma. Bom, como eu disse, depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente volta. Fiquem tranquilos. Bom, aqui eu coloquei um exemplo, né, bem básico de uma estratégia de busca para tentar ilustrar o que eu expliquei até agora. Então, coloquei aqui um exemplo de tema. Como o professor deve trabalhar a alfabetização de crianças autistas? Como palavras-chave esqueci a palavra, que eu escolhi, né, desse tema. Palavras-chave: alfabetização, crianças, autismo e transtorno do espectro autista. Poderia ter colocado outras, mas tudo bem, escolhi essas para facilitar aqui. Qual que é a estratégia de busca que eu montei? Lembrando, gente, não existe estratégia de busca certa ou errada, tá? Você está dentro do seu tema, você monta como você acha que fica melhor possível, pede opinião do orientador, testa na base de dados. Funcionou? Ótimo, lindo. Não funcionou? Não tem problema. Mexe na sua estratégia de busca até ela funcionar. O que é funcionar e não funcionar? Não funcionar é quando você coloca a estratégia de busca, aparece 0 resultados. Tá? Ou então aparece 1 milhão de resultados. Ai, ele não entendeu o que eu quis dizer, esse sistema, porque não tem condições de ler 1 milhão de artigos, né? Então, a gente vai testando, tá? Então, como eu disse, é importante você ter todos os passos lá pré-determinados, o idioma, tipo de material, qual a palavra-chave que eu utilizei, qual o operador booleano, porque se chegar aqui com a estratégia de busca pronta e alguma coisa não der certo, eu já sei onde eu vou mexer. Não, vou mudar aqui, ó. Então, em vez desse end, eu não vou tirar essa daqui, para eu especifiquei demais, ou então aqui ampliei demais com o Word, então vou deixar só autismo mesmo, e aí eu posso mexendo na minha estratégia de busca de forma que venha a melhor quantidade de resultados. Porque eu digo a melhor quantidade e não a maior quantidade, porque uma quantidade muito grande também não é bom. Como eu disse, se você tiver 1 milhão de resultados, você não vai dar conta de ler, claro. Tá? E aí a quantidade razoável de resultados vai depender da sua pesquisa, do seu tema, da área que você está pesquisando. De repente, 20 resultados é um ótimo resultado. Dependendo do seu trabalho, às vezes você precisa de 200, tá? E aí, claro, sempre conversando com o orientador. Bom, e agora? Montei minha estratégia de busca aqui, ó, ela é linda, maravilhosa. O que eu faço com essa estratégia de busca? Onde eu vou usar a minha estratégia de busca? Bom, quais os próximos passos? Escolher as bases de dados, tá? Como que eu vou escolher as minhas bases de dados? Vocês vão escolher, de preferência, uma base de dados multidisciplinar. Claro, vamos supor, se eu sou da área da saúde, eu posso escolher uma da área da saúde. Se eu sou da área de humanas, né? Então, por exemplo, da área da educação, ou mesmo, né, que nem eu sou da ciência da informação, biblioteconomia, são áreas que são mais transversais, né, que conversam bastante com outras áreas, é importante eu escolher uma base de dados multidisciplinar, porque elas têm cobertura de várias áreas do conhecimento, tá? Claro que isso também pode ser conversado com o orientador de vocês. Às vezes, dependendo do seu trabalho, você vai escolher uma base de dados e fazer pesquisa. Dependendo do seu trabalho,
você precisa de mais de uma base de dados, e tudo bem, tá? Lá no site da biblioteca, se der tempo, eu vou mostrar para vocês, a gente tem centenas de bases de dados disponíveis, tá? Isso às vezes ajuda, às vezes atrapalha, porque as pessoas se confundem. Ah, e agora? Qual que eu vou? Eu trouxe aqui nos slides, tem, né, uma listinha, né, de algumas poucas bases de dados que eu escolhi, assim, muito parcialmente, né, que são as que eu costumo utilizar mais, ou porque são mais intuitivas, ou porque tem uma boa cobertura multidisciplinar, né? Então, coloquei aqui algumas sugestões de base de dados para vocês usarem, tá? Então, não se desesperem, né? Eu vou dar dicas aí de quais bases de dados vocês vão utilizar. Escolhendo a base de dados, ou as bases de dados, vocês vão verificar se aquela base de dados que eu escolhi, vamos supor que eu escolhi, que eu sou da área da educação, da saúde, e escolhi a PubMed para fazer minha pesquisa, que eu sou da área da saúde. Aí eu preciso ver se naquela base de dados eles usam um vocabulário controlado. O que é um vocabulário controlado? Bem assim, a grosso modo, é um vocabulário de termos técnicos, né, específicos daquela área. Então, da área da saúde, a gente tem o DEX e o MESH, tá? O MESH é internacional, o DEX, embora ele tenha sido feito, né, em português, ele traduz para outros idiomas também, é muito legal. Então, eu coloquei aqui, ó, depois nos slides, isso aqui é link, tá, gente, para vocês consultarem. Então, o que eu vou encontrar nesse vocabulário? É como se fosse um dicionário, vou dar uma explicação assim bem por cima, como se fosse um dicionário, onde eu vou descobrir se aquele termo, aquela palavra-chave que eu escolhi, ela vai funcionar naquela base de dados ou não. Porque, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que eu estou fazendo um trabalho aí de disciplina sobre gripe suína, né? Vou fazer um trabalho sobre gripe suína. Será que se eu chegar numa base de dados que é específica da área da saúde, internacional, tal, uma PubMed, e colocar lá na minha estratégia de busca gripe suína, será que ele vai trazer? Ou será que tem um termo melhor para eu usar? Provavelmente tem o termo científico, né? O termo acadêmico que o pessoal daquela área usa. E aí eu vou então lá no Dex e coloco lá gripe suína. Aí ele vai colocar para mim assim, use influenza, alguma coisa, não lembro agora de cabeça, tá? Use influenza, tarará. Tá? Então, falar, tá, então agora eu descobri qual que é o melhor termo para eu pesquisar nessa base de dados. E aí, então, substituo a minha palavra-chave por aquela indicada pelo vocabulário controlado. Tá? Então, basicamente é isso. Então, da área da saúde, eu coloquei aqui o DEX e o MESH. Da área da educação, no contexto nacional, tem o Brased, né, que é o Tesauros Brasileiro de Educação. Tem o tesauro da Unesp, por exemplo, que ele não é um tesauro específico, né, de uma área, mas é um tesauro que o pessoal, né, das bibliotecas, da Unesp, utilizam na hora de fazer a catalogação, indexação dos termos, dos materiais nos sistemas da Unesp. Tá? Então, coloquei aqui é link, se vocês tiverem como sugestão. Tem também um específico da área da ciência da informação, que estava aqui, acho que eu tirei, mas tem também da específico da área da ciência da informação. Tá? Então, só uma parte aí. Outra coisa, utilizar opções de filtro se necessário. Lembra que lá no começo eu falei dos fatores que são importantes vocês definirem no começo? Idioma, tipo de material e data? Então, aqui é importante vocês usarem, porque, ó, usei minha estratégia de busca, tive os resultados. Vamos supor que eu tive lá 500 resultados. Aí é muito. Como que eu faço isso? Como que eu filtro isso? Como eu dou aquela peneirada para pegar o que é mais importante para mim nesse momento? Eu posso usar as opções de filtro. Os filtros mais utilizados são idioma, tipo de material e a data de publicação. Então, se eu tive lá meus 500 resultados, aí eu vou filtrar só para material em português, porque tem muita coisa em inglês. Cliquei lá em português e filtrei. Foi para, vamos supor, 200. O tipo de material. É que apareceu todo tipo de material. Não vai dar tempo de eu ler tudo, vou filtrar só para artigo de periódico. Ok, dos 200, então caiu para 150, vamos supor. E a data? O orientador falou que ele quer artigos mais recentes, material mais recente para a gente pesquisar. Então, vou filtrar dos últimos 5 anos para frente. Aí, vamos supor que dos 150 apareceu 40, ficou 40 resultados. Ok, então 40 eu consigo ler para fazer meu trabalho. Ótimo, então está feito o meu levantamento bibliográfico. Tá? Então, as opções de filtro você pode usar ou não, tá? Mas eles te ajudam a filtrar, a peneirar os resultados para obter, né, a melhor quantidade possível. Uma dica importante: salvar as buscas, tá? Então, fiz a busca, terminei o levantamento bibliográfico, obtive lá 40 resultados, salva esses resultados. Salva a referência, de preferência, baixa os PDFs no seu computador, no seu e-mail. O pendrive não, né? Pendrive é muito arriscado. Mas salva isso. Por quê? Acontece, assim, é raro, mas acontece
vamos supor que um artigo que você, um desses 40 artigos que você encontrou, ele é de uma base de dados que é paga pela Unesp, caríssima, e aí aconteceu de você pesquisou hoje, dali 6 meses você vai precisar desse artigo, e aí aconteceu, por acaso, da Unesp não ter renovado a assinatura daquela base de dados, ou então está em processo de renovação, e aí fica um gap aí, né, de um tempinho que enquanto está processando a renovação, você não consegue o acesso àquele. É raro, gente, mas acontece, já aconteceu comigo, por isso que eu sempre faço questão de falar. Então, eu fiz o levantamento bibliográfico, uma base de dados. Quando eu fui terminar o levantamento bibliográfico, bem na época, a Unesp suspendeu a assinatura de uma base de dados que eu tinha usado, e aí tive problema, mas enfim, consegui resolver, tá? Então, assim, é uma coisa que é difícil acontecer, mas prefiro dizer, gente, salvem, tá? Então, se for, por exemplo, artigos do Cielo, artigos que estão disponíveis gratuitamente, a chance disso acontecer, de você não conseguir acessar depois, é quase nula, tá? Quando é um artigo pago, é um pouco mais provável, né? Pouco, porém, né, ainda existe essa possibilidade. Então, na dúvida, gente, salva tudo, pega os PDF, dá print da tela se não tiver PDF, dá um jeito, salva em algum lugar, tá? Para você ter certeza que quando você precisar dele, ele vai estar ali na sua mão. Criar alertas para receber artigos novos. Isso aqui também é legal. Não são, infelizmente, nem todas as bases de dados te dão essa possibilidade. Mas, por exemplo, o portal CAPES dá. Tá? Tem algumas bases de dados que são pagas, acho que a EBSCO, se eu não me engano, também dá. Eu vou mostrar na CAPES, se der tempo, como que cria o alerta. Tá? E o que é o criar um alerta? Criar um alerta é assim. Eu fui no portal CAPES, usei minha estratégia de busca e tive os resultados. Vou lá, faço um cadastrinho na base, faço o meu login, e aí eu vou lá colocar lá para salvar busca, aí ele vai aparecer uma janelinha, criar alerta, coloco sim e ponho o meu e-mail. Aí o que vai acontecer? Se eu não me engano, é um período de 1 ano, não tenho certeza. Durante um período, tudo que chegar de novo na base de dados com aquele tema que eu pesquisei hoje, daqui 1 mês vai entrar um artigo novo com o artigo que eu pesquisei hoje, ele vai mandar no meu e-mail. Olha, eu sei que aquela pessoa está pesquisando esse tema, já mando direto no e-mail. Tá? Então, é um servicinho super legal. Inclusive, eu fiz uma oficina da CAPES, acho que em agosto, e aí eu dei o exemplo e criei um alerta lá para dar o exemplo para o pessoal, e até hoje está vindo material no meu e-mail, de vez em quando, olha, chegou, vem como alerta Primo é o nome do software, e aí vem o tema lá não lembro qual que era, e vai vindo no meu e-mail, chegou o artigo novo, ele já te manda, olha, chegou o artigo novo no tema que você está pesquisando. Então, é bem legal esse recurso. Infelizmente, não são todas as bases que tem, mas se tem, usem. Tá? Até coloquei aqui, ó, dica. Consultar sempre o menu de ajuda das bases de dados para conseguir utilizar todos os recursos que a base oferece. Isso aqui, o menu de ajuda é igual manual, né? A gente nunca consulta. Primeiro a gente testa, se não der certo, a gente consulta o manual. É mais ou menos assim, eu digo até por mim. Mas por que eu coloco aqui, gente? Consultem o menu de ajuda das bases de dados. Por quê? É lá no menuzinho de ajuda ou no tutorial que às vezes você vai descobrir alguns recursos que são exclusivos daquela base. E aí você vai aproveitar ela melhor. Por exemplo, criar o alerta. Às vezes você só vai descobrir isso daí, às vezes lá na interface tem um botãozinho, você clica, mas às vezes é um pouquinho diferente, você só vai descobrir como fazer se você ou olhar o menu de ajuda ou assistir algum tutorial específico daquela base, tá? Então é importante, eu escolhi tal base de dados, escolhi a Eric, da educação, escolhi a Eric, o que eu vou fazer? Mas eu, com as dicas básicas que a Elisa deu na oficina, eu vou conseguir pesquisar, ok. Mas dá uma olhadinha, porque às vezes naquela base especificamente, ela tem uma coisinha diferente aí, que se você souber, vai melhorar ainda mais o seu levantamento bibliográfico. Porque, como eu disse, o que eu estou passando aqui são dicas básicas que funcionam praticamente em todas as bases de dados. Mas uma ou outra, como a Eric, por exemplo, a Eric tem várias especificidades, ela é uma base de dados excelente, riquíssima, mas ela tem uma lógica de funcionamento um pouco diferente, né, de muitas outras. Então, vale a pena. Inclusive, a gente já fez também uma oficina da biblioteca específica da Eric. Tá? Eu não me lembro se a gravação está disponível no site, mas se não tiver a gravação, tá pelo menos os slides lá, com os prints da tela, tudo bonitinho. Bom, e onde pesquisar? Agora, para onde eu vou? Para onde eu corro? A Elisa falou de base de dados, base de dados, base de dados. Cadê as bases de dados? Então, como eu disse, a gente tem acesso a centenas de bases de dados, mas coloquei aqui, né, muito parcialmente, algumas bases de dados. Então, eu separei aqui, ó, as que são acesso por assinatura. Então, lembrando, as que são acesso por assinatura, vocês precisam
conectar o VPN ou fazer o acesso CAF. E essas aqui são de acesso aberto e acesso gratuito. Qualquer pessoa de qualquer lugar pode acessar, que não precisa pagar nada. Então, tem a Oasis do Ibict, a Cielo, a Doá, a Jaeric, a BVS, a PubMed, que são da área da saúde, tá? E por assinatura, coloquei aqui uma listinha, como eu disse, então, eu coloquei essas aqui, porque elas têm uma boa cobertura, né, de várias áreas do conhecimento, e também elas são de fácil navegação, tá? Então, a maioria é multidisciplinar, só essa Embase aqui, até coloquei a observação que ela é específica da área da saúde, tá? Mas essas demais aqui, essa aqui é a Atena da Unesp, tá, gente? Porque, embora ele seja o sistema da biblioteca da Unesp, como eu disse, ele traz todos os recursos da Unesp. Então, ele vai aparecer lá, se eu procurar o Mundo de Sofia, ele vai aparecer, olha, tem na Biblioteca de Marília, tem na Biblioteca de Bauru, mas se eu colocar lá, então, um título que tem, por exemplo, como elaborar um artigo científico do Gil lá, né, Antônio Carlos Gil, que é um livro famoso aí de metodologia científica, tenho certeza que vocês conhecem. Se eu colocar lá no Atena, como elaborar um artigo científico, acho que é isso o nome do Antônio Carlos Gil, se eu colocar lá, ele vai aparecer assim, olha, tem esse livro, tem 20 na Biblioteca de Marília, na Biblioteca de Araraquara, mas está disponível online também. Eu clico lá, ele já me remete à plataforma, faço minha identificação e tenho acesso ao livro online, tá? E também, além disso, eu posso usar o Atena para fazer pesquisa por artigos também, tá? Posso usar ele para fazer levantamento bibliográfico. Deixa eu abrir ele aqui, não adianta fazer propaganda, tem que mostrar, né? Então, se vocês vão supor, eu quero começar, quero brincar de fazer levantamento bibliográfico, ver como que funciona, conhecer o sistema da biblioteca, começa pelo Atena, ele tem uma interface super legal e ele tem uma cobertura boa das bases de dados que a Unesp assina, e tem, aí como eu disse, tem os livros, né, seja disponível online ou impresso, mas também tem artigos de base de dados, tem várias coisas ali também. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, se eu estiver procurando, vamos lá no meu exemplo do crianças, vou colocar educação infantil. Caso não esteja aparecendo a minha tela para vocês, estou mexendo no Apenas. Caso não estiver aparecendo na tela, alguém me avisa, fazendo um favor. Vou colocar aqui educação infantil. Vou colocar aqui um que eu procurei outro dia. Biblioteca escolar. Vamos lá para a minha área da biblioteca, tá? Aí ele vai aparecer aqui para mim, ó. Então, esse é o Atena, tá, gente? Para quem não conhece, né? Esse é o Atena, da Unesp. Então, eu coloquei aqui na caixinha. Biblioteca escolar. Quero fazer uma pesquisa bem geral, né? Para ver o que tem. Aí ele aparece para mim a opção todo o acervo ou busca por biblioteca. O que eu vou escolher busca por biblioteca? Se eu estou aqui na Biblioteca de Marília, ele tem que estar aqui na Biblioteca de Marília, impresso lá na estante, para eu poder pegar. Não é meu caso, quero fazer levantamento bibliográfico, quero todo o acervo, porque quando eu coloco todo o acervo, ele traz o acervo digital. Se eu especificar uma biblioteca, ele não traz o acervo digital, tá? Ó, só para mostrar para vocês, então, a interface, olha aqui. Eu acho ela bem intuitiva, bem clean. 14 mil resultados. Claro que eu coloquei um termo super amplo, eu não coloquei nem aspas. Vamos colocar aspas aqui para dar uma filtrada nesses resultados. Ó, foi para 1.400. Aí, o que ele vai trazer para mim? Ó, livro, vídeo, cadê? Livro aqui também, tese, artigo, tá? Então, ele traz vários tipos de material. E aí, o que eu posso fazer aqui também? Posso usar os filtros, lembra dos filtros? Posso filtrar por tipo de material, posso filtrar por idioma, posso filtrar por data, né? Então, aqui vamos supor, mas ele trouxe aqui para mim esse livro, ó, tá disponível aqui em Marília. Quando ele tem essa numeração, aqui é a numeração que está lá na estante. Então, eu não quero só que está disponível online, porque eu não vou na biblioteca hoje, quero estar disponível online. Venho aqui, ó, disponibilidade, quero só que estiver disponível online. E aí ele vai filtrar para mim e vai trazer para mim o que está disponível online. Olha esse livro, por exemplo, a Biblioteca Escolar. Ele tem disponível em algumas bibliotecas, o impresso, mas também tem disponível online. Vou clicar aqui. E aí ele vai aparecer aqui para mim, ó. Vir online, disponibilidade do texto completo, e-books assinados da minha biblioteca. Lembrem, minha biblioteca é uma das plataformas de e-books que a gente assina. Então, se eu clicar aqui, ele vai me remeter ao site lá do Minha Biblioteca. E lembra que eu falei? O que ele vai pedir? Identificação da Unesp. Fez login e senha, coloco entrar, e aí ele vai abrir para mim a plataforma, o livro que eu quero na plataforma Minha Biblioteca. Paciência, vou tomar uma água enquanto ele está abrindo.
Olha, novo visual. Acabei de descobrir que a minha biblioteca tem um novo visual. Estão sempre mudando. Ainda bem que é sempre para melhor. Tá? Eu já tinha aberto esse livro outras vezes, outros exemplos, por isso que ele já apareceu aqui aberto. A plataforma Minha Biblioteca, ou a biblioteca virtual da Pearson também, são muito legais, gente, essas plataformas, porque né, para quem tem resistência, ainda tem resistência em ler livros digitais, isso aqui é bem legal. Eu tinha, né? Então acabei acostumando aí, né, por causa da pandemia, fiquei longe da biblioteca e acabei acostumando, então, e até gostando, né, aprendendo a gostar de ler online. Tá? Então, aqui, por exemplo, na minha biblioteca, eu não consigo baixar o PDF do livro, tá? Eu tenho que estar online para acessar o livro. Mas eu tenho muitos recursos que com o livro da biblioteca eu não tenho, por exemplo. Eu posso grifar, o da biblioteca não pode. Esse eu posso grifar, eu posso escrever, tá? Então, vamos supor, se eu estiver lendo aqui, gostei dessa parte. Olha, ele aparece uma janelinha, eu quero grifar, achei muito legal. Essa frase aqui, achei muito legal, e quero colocar aqui uma anotação, que eu vou usar isso aqui, ó, fazer citação na introdução, no capítulo 2, vou colocar aqui, vamos supor que estão fazendo já né, o TCC, e aí, então, ó, estou lendo esse livro que eu vou usar no meu TCC. Então, essa citação, ó, fazer citação no capítulo 2. Coloquei aqui a minha observação, tá? E aí, então, coisa que no livro da biblioteca eu não posso, aqui eu posso. Tá? Então, eu quero, coloquei, educar é uma tarefa complexa. Ai, que frase linda, quero pôr um coração nela. Tá? Então, são vários recursos legais que essas plataformas né, de e-books disponibilizam. Eu posso mexer no tamanho da letra, tá? Tem vários recursos aqui. Deixa eu colocar aqui lá no começo para mostrar para vocês a plataforma rapidinho. É meio lentinho porque ela é muito pesada, né? Meu computador não dá conta, mas provavelmente no de vocês vai abrir mais rápido. Ó, aí, como eu fiz o login, lembra que eu fiz o login para entrar. Então, ele mostra a interface para mim. Então, aqui ele aparece aqui, ó, meus livros. E aí, então, tem aqui, né, o que eu tinha acabado de abrir, continuar lendo. Se eu clicar aqui, ele vai colocar na mesma página que eu tinha parado. Aí, ele tinha apagado, eu tinha aberto outros, mas faz um tempo, eles ficam só os últimos 30 dias. Os últimos 30 dias, um livro aberto, mas é só aqui, tá, gente? Eu abri muitos outros livros em 30 dias. Então, aqui, ó, meus livros. Então, eu posso, se eu tiver aberto vários livros, né, conforme eu fui abrindo, fui lendo, fui fazendo anotações, ele vai aparecer tudo aqui, como se fosse uma estantezinha, todos os livros que eu tenho lido ultimamente, e aí, então, eu posso abrir e ver minhas observações, ele fica tudo salvo aqui. Mas se eu quiser ver tudo que tem aqui na minha biblioteca, venho aqui no catálogo. E espero abrir o catálogo, tá? E aí vocês podem pesquisar aqui no catálogo, vocês podem ir olhando aleatoriamente, pode pesquisar, eu quero ver o que tem de pedagogia. Clica lá, pedagogia, ver tudo que aparece. Eu quero ver se tem alguma coisa de filosofia, né? Escreve lá filosofia, coloca para pesquisar e ver tudo que aparece. É porque também para mim tá devagar, então eu não vou ficar. Aqui, ó, abriu. Então ele abre aqui a página padrão, né, ó, pedagógica, ó, jurídicas, sociais aplicadas, várias áreas, né, ó, áreas de ciências sociais aplicadas. E ele vai dando aqui as sugestões, mas aí se você, ó, da área da saúde, a medicina, exatas, letras e artes. Esse aqui, gente, ó, não sei o que tá, letras, né? Esse aqui que eu falei, ó, como elaborar projetos de pesquisa. É isso, né? Do Antônio Carlos Gil, que é excelente, muito utilizado aí em metodologia científica. É ótimo, que aí, para quem não conhece, recomendo. A gente tem uns 20 dele na biblioteca de diversas edições, tá? Então, aí como eu coloquei, né? Se eu quiser aqui, por exemplo, pedagogia. Pedagogia. O que tem de pedagogia aqui na minha biblioteca? Aqui ele trouxe aqui nos meus livros, mas ele coloca aqui correspondências de livro. E aí ele vai trazendo a introdução à pedagogia, em busca da pedagogia da infância, enfim, todos os livros que tem aqui, então, ele vai trazer. Tá? Aqui ele vai carregando, mas não vou ficar muito tempo aqui, não. Queria só mostrar para vocês verem como é legal, né? Porque muita gente tem resistência ainda com o e-book, né? Eu já perdi durante a pandemia, perdi a resistência com o e-book, então aprendi. Até li um livro aqui da Virginia Woolf, aqui na minha biblioteca, não está aparecendo mais aqui, porque foi no começo do ano, acho, ou no ano passado até. Então não aparece mais aqui. Mas aí li um livro da Virginia Woolf, todinho, li por aqui. Aprendi a ler também PDF no celular, comprei até um Kindle, né, para ler os e-books lá, então a gente vai se acostumando, né, com as novas realidades. Então, eu queria mostrar para vocês aqui a minha biblioteca, para vocês verem que não tem segredo nenhum, ele é super intuitivo, super fácil de navegar. E vou fechar aqui para a gente ver outras coisas também que eu quero mostrar para vocês. Então, bom, mostrei a minha biblioteca, mostrei o Atena,
né? O Atena, lembrando que é o sistema da biblioteca, mas ele é um sistema integrado, né? Então ele tem livro impresso, livro digital, artigo, vídeo, parece até vídeo aqui, tá? De acesso aberto. Então, ó, é uma aula, olha que legal. Na verdade, eu nem tinha visto isso aqui ainda, tá, gente? Esse tipo de resultado, ó, vídeo, compreensão da biblioteca escolar, aula ministrada para a disciplina, tarará, para o curso de biblioteca. Muito legal isso aqui, eu não tinha visto ainda para esse tipo de recurso. Claro, né? Felizmente as coisas vão melhorando. Então, esse é o Atena. Deixa eu fechar, já mostrei. Não vai dar tempo agora de eu mostrar todos os recursos, mas também já fizemos uma oficina específica da base de dados Atenas, tá? Então, lá no site da biblioteca deve ter pelo menos os slides, se não tiver a gravação. Depois eu vou tentar organizar e colocar todas as gravações lá, tá? Porque tem uma oficina específica do Atena. Aí eu, né, expliquei bastante, mostrei todos os recursos, que é bem legal. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar o VPN também. E vou abrir para mostrar para vocês a base de dados Oasis. Depois eu vou abrir o portal de periódicos da CAPES. Vou mostrar para vocês as bases de dados assim as que a gente mais costuma indicar. Por quê? A Oasis, por exemplo, eu costumo sempre indicar ela, né? Tem a professora Luciana Penitente, também não sei se vocês conhecem, que ela é da área da educação aqui. A gente sempre faz esse trabalho junto, né? De dar aula de pesquisa em base de dados, e ela também gosta muito da Oasis, sempre indica para os alunos dela. Porque a Oasis, ó, é portal brasileiro de publicações científicas em acesso aberto. Ele é um portal brasileiro, então a maioria do conteúdo é conteúdo nacional, ele busca materiais dos repositórios institucionais da USP, Unesp, Unicamp, PUC, Mackenzie, tá? do Brasil. Mas também traz conteúdo internacional. Por exemplo, ele traz bastante material de um repositório científico de acesso aberto de Portugal, que também é super legal, e também é em português. Tá? Então, assim, para quem está começando, né, ou assim, eu não leio inglês ainda, né, vou ter que me contentar com conteúdo nacional, pode ser um ponto de partida, né? Pesquisar na Oasis, porque ela é uma base de dados excelente, tem uma ótima cobertura, é super fácil de mexer, não tem muitos recursos específicos, né? E elaborados, mas assim, eu costumo dizer que é a basiquinha que funciona, tá? Eu gosto bastante da Oasis para fazer pesquisa. E aí, ó, a gente tem, né, como quase todas as bases de dados, a gente tem a opção de busca avançada e a busca simples, que é a caixinha lá e você coloca a sua estratégia de busca. Lembra que eu falei para vocês, se vocês já tiverem a estratégia de busca pronta, deixa eu pegar aquela estratégia que eu montei aqui, só para... Aqui. Tem que sair do modo tela cheia para copiar. Ele não deixa eu copiar, não tem problema, não queria mesmo. Então, eu posso pegar a minha estratégia de busca pronta e colar aqui nessa caixinha de busca simples. Ou então, posso ir na busca avançada, onde tem as caixinhas separadas, para fazer a minha busca. Então, eu posso, de repente, colocar aqui, por exemplo, educação infantil. Bom, sempre que eu for usar o operador booleano, gente, que eu for digitar o operador booleano, eu coloco em letras maiúsculas, tá? Vamos ver aqui se... Infantil é no autismo, por assim. Buscar. Ó, autismo na educação infantil. Ele trouxe 158 resultados, tá? Até que veio pouco, achei que ia vir mais, mas é porque eu coloquei só autismo, né? Talvez se eu colocasse transtorno do espectro autista, colocasse outras, né, outras palavras relacionadas, talvez teria trazido, provavelmente, né, teria trazido mais. Mas fiz uma busca simples aqui só para mostrar para vocês a interface dela de resultados. Como ela é uma interface clara, né, uma interface simples, de fácil entendimento. Então, aqui eu posso ver que ele já grifa em amarelinho as palavras que eu usei, né, as palavras-chave onde ele encontrou. Aí ele tem umas opções de filtro, né, que são bem interessantes, que ele filtra por instituição, então é legal, porque olha aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 26 resultados, né, Unesp, 7 resultados, Mackenzie aqui. E aqui, então, ó, de programa, autor, criador, orientador. Então, ele tem uns filtros aqui diferentes de outras bases de dados que são bem legais. Lembra dos filtros, né, que eu falei que são os mais utilizados? Tipo de material, idioma e data. Então, posso filtrar aqui, ó. Então, o que ele trouxe aqui para mim, ó? Trabalho de conclusão de curso, dissertação, artigo, tese, outro tipo de documento e até livro ele trouxe. Mas agora, para essa pesquisa que eu estou fazendo, eu quero usar só artigos. Clico aqui, são 35 artigos, ele vai filtrar, então, só para artigos. Aí outro é o idioma, olha, ele trouxe, então, português e inglês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém liga o microfone? Tá, vou seguindo, qualquer coisa vocês me falam. Então, aqui ele trouxe, ó, de todos esses resultados, apenas 2 em inglês e 34 em português. Lembra que eu disse? A maioria do material
está em português. Então, para quem, né, não lê outros idiomas, gente, é uma fonte importantíssima. Cliquei aqui e aí eu filtro só para português. E a data? Ah, eu quero, então, só dos últimos 5 anos. Então, vou colocar aqui, tem até aqui, já 2016 até 2021. Vou definir, e ele vai filtrar para mim. E aí, então, ficaram 24 resultados. Tá? Então, usei a estratégia de busca, apliquei os filtros e tive aqui os meus resultados. Tá? Então, essa aqui é a Oasis. Também já tivemos uma oficina específica da Oasis. Também tem material lá no site da biblioteca. Tá bom? Ó, então, mostrei aqui rapidamente para vocês, porque eu acho importantíssimo vocês conhecerem a Oasis. É muito boa e gratuita. Não precisa de VPN, não precisa de nada. Qualquer pessoa pode acessar. É gratuita. Vou mostrar para vocês o portal CAPES. Acho que a gente ainda tem um tempinho, né? Então, vou mostrar para vocês o portal de periódicos da CAPES, tá? Porque também é uma importante fonte de informação que vocês precisam conhecer. Ó, eu já tenho aqui no meu favorito, mas se vocês colocarem aí no Google portal CAPES ou periódicos CAPES, ele já vai trazer para vocês. Importante, reparem nessa mensagem que apareceu aqui para mim, ó. Coloquei lá no portal CAPES e apareceu assim, ó. Você está acessando o conteúdo gratuito do portal, tá? Porque no portal CAPES tem muito conteúdo gratuito, mas também tem o conteúdo assinado pela Unesp. Quando eu entro assim, né, de uma vez, ele vai aparecer isso aqui, ó. Você está acessando apenas o conteúdo gratuito. O conteúdo assinado está disponível para acessos com IP identificado. Como que eu faço para identificar meu IP? Ou conecto o VPN, fazendo a configuração no meu computador, ou, quando eu estiver aqui na CAPES, que eu acho mais fácil, faço o acesso CAF. Olha o acesso CAF aqui, eu cliquei aqui no acesso CAF, e aí, então, ele vai mostrar aqui para mim, vou procurar a minha instituição. Enviar. E aí ele vai me remeter, ó, é uma página da Unesp, porque às vezes ó, já me perguntaram assim, Elisa, mas é confiável colocar meu e-mail e minha senha da Unesp aí? Sim, podem colocar, porque ó, pode ver que ele trouxe aqui para uma página segura, que está hospedado dentro da Unesp, você vai fazer a identificação e ele vai voltar lá para cá, tá? Então pode fazer a identificação. Ó, o meu já está até aqui, ó, Maria Elisa. Coloca só o nome, né? O @Unesp já está aqui, não precisa colocar. Aí reparem que ele já aparece aqui, ó, acesso por Universidade Estadual Paulista. Tá? Então ele já me reconheceu como um usuário da Unesp. E aí, gente, o portal de periódicos da CAPES, vocês podem usar ele para fazer o levantamento bibliográfico? Podem, tá? É uma importante fonte. Mas você pode usar ele para outras coisas também, porque tem bastante coisa interessante. Ele tem, inclusive, tutoriais, não é tutoriais, treinamentos, ó, treinamentos. Então, eu tenho uma agenda de treinamentos. Ah, então eu quero aprender muito sobre base de dados, vou fazer os treinamentos do portal da CAPES, porque aí eles fazem os treinamentos específicos por área. Então, vamos supor, amanhã à noite vai ter um treinamento só para a área de humanas. Ah, e tal dia, isso aqui tudo é treinamento, ó. Então, tal dia vai ter um treinamento específico da base de dados tal. Tal dia vai ter um treinamento específico para ciência da informação. Tá? Então, os treinamentos que a CAPES promove são muito legais. Tá? Tem as notícias também da área, né, da comunidade científica no todo, ó, informativos. E outra coisa também que eu, por exemplo, uso bastante o portal da CAPES é para procurar outras bases de dados. Tá? Porque o portal CAPES, ele abrange, ele é um portal por meio do qual você acessa várias bases de dados. Mas assim, Elisa, eu consigo acessar a EBSCO, vamos supor, pela CAPES? Consigo. Então, eu quero ir lá na EBSCO. Eu não quero procurar geral, porque quando eu faço uma procura, um levantamento bibliográfico direto na CAPES, ele vai pesquisar em todo o conteúdo, né? Em todas as bases de dados que estão lá dentro, vamos dizer assim. Né? Mas se eu quiser, não, eu quero achar uma base de dados específica da minha área que eu quero procurar só nela. Tudo bem, eu também posso fazer isso. Como que eu procuro essa base de dados? Vem aqui, ó, no menuzinho, buscar base. E aí, se eu já souber o nome da base, eu digito aqui. Mas e se eu não sei? Eu quero ver o que tem na minha área. Porque a Elisa falou que tem centenas de bases de dados. Será que tem alguma? Eu sou vamos supor, eu sou de fisioterapia, terapia ocupacional, quero ver se eu tenho alguma coisa na minha área. Eu venho aqui, ó, busca por área do conhecimento. E aí eu vou procurar aqui, ó. Ó, se eu quiser multidisciplinar, ciências humanas, ciências usadas, sociais, vou colocar aqui da minha, ó. Né? Vou trazer a sardinha para o meu lado. Ciências sociais aplicadas. Aí vai aparecer aqui, né, ó, comunicação, direito, economia, tarará. Qual que é a minha aqui? Ciência da informação. Então,
da ciência da informação, apenas da área da ciência, apenas não, né? Da que cobrem a ciência da informação, entre essas aqui estão as multidisciplinares, que cobrem a ciência da informação, a Unesp assina 88 bases de dados. Gente, é muita coisa, porque cada base de dados tem centenas de revistas, que por sua vez tem centenas de artigos, tá? Então é bastante coisa. Então, coloca aqui, por exemplo, enviar, porque eu quero saber quais são essas bases de dados. E aí aparece para mim a lista das bases de dados. E aí eu posso escolher, não, de todas essas eu quero pesquisar apenas em uma. Ah, eu quero pesquisar em duas, eu quero pesquisar em três. Aí eu posso escolher qual base de dados eu vou utilizar. Caso tenha alguém aqui da ciência da informação, por exemplo, já que eu já usei o exemplo, então, uma que eu gosto de pesquisar, né, por exemplo, é a EBSCO. Então, coloco aqui, posso pesquisar na EBSCO. Tem a Emerald também, que é muito boa, que também cobre a área da educação. Cadê essa daqui? Tá? E aí, se você falar, mas aí como que eu vou saber qual que eu uso? Aqui tem as informações, ó. Tem o nome dela, tem que tipo que é, ó, que tipo de material que tem lá dentro. Tese de dissertação, é livro, texto completo. Geralmente eu procuro uma que tem texto completo, porque quando vem só referencial com resumo, você não tem acesso ao texto completo. Tá? Então, geralmente eu procuro. Aqui está aparecendo referenciais com resumo e texto completo, porque a EBSCO, ela, dentro dela, também tem outras bases. Tá? E aí, se você quiser saber mais aqui, você clica no i, e ele tem aqui, então, a cobertura daquela base de dados especificamente. Então, vou mostrar aqui para vocês a EBSCO rapidamente, nosso horário está acabando. Tá? Então, vou mostrar aqui rapidamente. Então, a EBSCO ela é multidisciplinar, ela tem várias bases de dados dentro dela. Pode ver que ela parece até que é da Unesp, né? Porque ela tem a corzinha aqui, o logo da Unesp. Mas então, e aí a EBSCO, ela é uma assinatura da Unesp, tá? Você só consegue utilizar, eu só consegui encontrar ela aqui porque eu fiz o acesso CAF. Então, estou logado aqui na Unesp. E aí, então, eu posso vir aqui e escolher quais bases de dados eu quero utilizar. Então, aqui vocês veem as áreas que ela cobre. Então, por exemplo, ciência da informação, ela tem aqui, ó, a ISTA e a LISTA, que ela cobre. São duas bases de dados específicas da ciência da informação. Ou então, da área da saúde, o que que tem? Tem a Medline, que é talvez uma das mais importantes, né, que é coberta também pela PubMed. Isso daqui, se eu não me engano, da área da saúde também. Tá? E aí eu posso selecionar dentro da EBSCO quais bases eu quero. Se na dúvida, eu não tenho certeza de qual que eu vou selecionar, vai que eu seleciono errado. Na dúvida, seleciona todos. Tudo bem, tá? Na dúvida, seleciona todos. O que pode acontecer é vir, às vezes, muito material, mas depois você vai filtrando. E aí, então, também eu tenho a opção aqui de fazer, colocar a minha estratégia de busca aqui na busca simples, ou então usar a busca avançada. Deixa eu colocar aqui no busca avançada. Lembra que eu falei que geralmente nas bases de dados elas vão te dar as caixinhas aqui para você colocar cada termo, né? Cada palavra-chave numa caixinha, e aqui tem o operador booleano para vocês escolherem, né? Então, aqui, vamos manter lá o exemplo que eu tinha colocado, educação. Vou colocar em português, mas a EBSCO ela é internacional, então ela tem algum conteúdo em português, mas a maioria em inglês. Mas eu vou colocar em português mesmo. Mas só para avisar para vocês, se vocês for procurar em inglês, vai vir mais material. Educação infantil e autismo, né? Igual eu coloquei lá na outra. Coloquei uma coisa bem simples. Autismo, não, né? Escrevi errado. Autismo. Tem até aqui, se eu quiser, olha, traz até para mim aqui as sugestões de termo. Vou colocar autismo infantil, então. E vou colocar em buscar. Apareceram só 4 resultados. Deixa eu tirar o infantil aqui, porque lembra, quanto mais palavras eu colocar, mais eu restringo. Eu quero que apareça mais, porque eu quero mais... mas é porque eu coloquei em português. Tá, deixa assim mesmo. Então, vamos deixar aqui o autismo. Deixa eu colocar um OR aqui. Vou colocar o TEA. Vamos ver se ele vai. Ver se ele entende a minha estratégia. Olha como aumentou. A minha quantidade de 4 foi para 200. Mas, enfim. Porque quando eu coloquei o TEA, ele não usou só como uma sigla, né, do transtorno do espectro autista. Tem outros significados internacionais e ele aumentou até o idioma, né? Mas tudo bem. É bom que aparece bastante resultados para mostrar para vocês a interface de resultados. Olha que legal. Ela tem um pouco mais de informação, né, do que a Oasis, ela tem mais recursos, né? Não é tão clean quanto a outra, mas também eu acredito que seja bem intuitiva. Ela tem até como as imagens, ó, que legal, que vocês podem né, usar. Mas então aqui tem os resultados, aqui tem as opções de filtro, né? Geralmente tem um menuzinho aqui à esquerda, às vezes tem à direita, o menuzinho com os filtros, né? Então, cada base de dados tem os seus filtros específicos, às vezes tem um monte de filtro, mas os que a gente mais utiliza: idioma, tipo de material,
e data, tá? Então, aqui, ó, se eu quiser aqui, ó, quero só texto completo, aqui eu quero, olha, tem material de 1800, gente, 1810 aqui, ó, para esses termos que eu utilizei, não sei nem o que ele quis dizer com ectel, ele quis dizer tia, né, de inglês, do chá, mas tudo bem. Então, aí eu posso colocar, tem até de 2022 já, está em 2021, já tem publicação de 2022. Tipos de documentos, ó, então se eu quiser só aqui, ó, só revistas acadêmicas, vai trazer apenas 137 mil resultados. Aí eu posso filtrar aqui, ó, tem um monte de filtro, ó, talvez vocês nem vão utilizar tudo isso, mas filtrei o tipo de material, vou filtrar aqui o idioma, vou filtrar só português. Mas se eu quiser ler só chinês, por exemplo, eu clico aqui e leio só os que estão em chinês, não tem problema. E aí, cadê a data? A data tá lá em cima, né? Eu não refinei. Eu quero só. Vamos pôr aqui os últimos 5 anos de novo. Opa! 2016 até 2021. Tem 196 resultados. Viu? De 200 mil apareceu, ficou 196. Tá, mas só para mostrar aqui para vocês, então, rapidamente, a interface da EBSCO. Depois, né, futuramente a gente pode fazer também uma oficina específica da base de dados, porque daí, quando a gente faz específica daquela base de dados, a gente explora todos os recursos dela, né? Aqui, como eu estou falando só do básico, né, estou só mostrando rapidamente para vocês, né, verem as interfaces, os recursos, né, que nem o uso dos operadores booleanos que eu tinha explicado lá, né? Aí eu vou fechar aqui, não vou explicar a Emerald, porque não vai dar tempo, porque eu quero mostrar o portal de periódicos da CAPES. Se eu fizer o levantamento bibliográfico aqui, eu posso vir aqui, ó, usar minha estratégia de busca aqui, se eu tenho... tem até um exemplo aqui, ó, que eu tinha montado, ó, numa oficina. Do Covid-19, or coronavírus, or Covid-19, né? Eu olho parênteses aqui para montar essa operação, né? Para separar essa operação, and vacina, né? Então, eu tinha colocado em inglês para ter mais resultados, deixa eu colocar aqui, ó. Então, montei minha estratégia de busca manualmente, posso colocar direto aqui, ó. E clico, então, em enviar. E ele vai processar a minha estratégia de busca. A CAPES às vezes demora uns segundinhos aí para abrir, tá? Dependendo da boa vontade da internet. Mas abriu. Então, essa é a interface de resultados da CAPES. Tá? A CAPES, ela é uma daquelas que eu falei que vocês podem fazer um login, tá? Ó, no meu espaço. Então, vocês podem cadastrar o meu espaço e fazer, vai com o seu e-mail e a senha, e aí você vai ter um espaço, né, para você salvar busca, salvar resultado, criar alertas. Então, tem vários recursos que vocês podem fazer, tá? Não vou explicar aqui detalhadamente, porque o objetivo é dar uma passada geral, mas tem também oficina específica do portal do CAPES, então o material está lá no site da biblioteca. Tá? Depois a gente pode repetir, se vocês quiserem, né? Pode representar a demanda para a biblioteca. Então, aqui tem os resultados, ó, tive com essa estratégia de busca 51 mil resultados, que eu coloquei em inglês, é um tema super recente. E aí, só para mostrar para vocês os filtros, né? O tipo de resultado, tipo de recurso, perdão. Artigos. Aqui a data, ó, data de publicação. Aqui eu posso arrastar aqui o negocinho, ou posso digitar aqui também, ó. 2016, 2020, eu quero 21 só, 22 não chegou. E aí eu dou um Enter, e aí ele vai... Opa, tem que clicar aqui. Ele vai refinar para mim os resultados, tá? Então, como eu disse, eu posso usar o portal de periódicos, eu posso fazer diretamente o levantamento bibliográfico aqui. Claro que eu vou conversar com o meu orientador se essa é a melhor base de dados para eu fazer o meu levantamento bibliográfico, vai depender do objetivo do seu trabalho. Se for, por exemplo, um trabalho de disciplina, né, uma coisa mais assim, você pode usar só aqui. Ou se for, por exemplo, TCC, o professor fala, não, então você é da pedagogia, então vamos usar a ERIC, né? Vamos usar o ASAS. Então, geralmente o orientador vai te orientar, né? Inclusive sobre a escolha das bases de dados. Se você precisar de ajuda, também pode pedir para a biblioteca, mas claro que o orientador, que ele, né, entende tudo, não vou dizer tudo, né? Ninguém entende tudo, mas conhece muito bem a área, né? E o tema de pesquisa melhor do que a gente, né? Porque a gente conhece a parte técnica e mais geral de todas as áreas. Então, se é uma coisa muito específica da área da saúde, por exemplo, aí é melhor perguntar para o seu orientador, né, quanto à escolha das bases de dados. Mas, né, se vocês precisarem de ajuda na hora de montar a estratégia, Elisa, montei a estratégia, eu treino aquela base, não consegui, tive dificuldades, né, porque uma coisa a gente vê a pessoa fazendo, outra coisa é a hora que a gente vai fazer. Aí não se preocupe, eu vou passar o contato, vocês entrem em contato com a biblioteca, né, nós somos em 3 bibliotecários para fazer esse tipo de atendimento, né, então sou eu, a Beth e a Janaína, tá? Então nós somos em 3 bibliotecários para auxiliar vocês, então, na pesquisa em base de dados. Bom, então aqui, gente,
portal CAPES. Eu vou voltar lá para o meu slide, só para mostrar outra coisa para vocês. Onde eu estava aqui? Estava nesse. Deixa eu colocar aqui na tela cheia de novo. Só, então, para lembrar vocês que aqui nos slides que estão lá no site da biblioteca, eu tenho, então, as sugestões, né, de base de dados, tanto gratuitas quanto pagas. E também tenho aqui, ó, alguns links de onde encontrar e-books, né? Claro que o primeiro lugar que vocês vão procurar é no Atena, que é o sistema da biblioteca, mas aí também coloquei aqui o site direto do Minha Biblioteca, que é aquela plataforma que eu entrei, tem a biblioteca virtual, só aqui, ó, nessas duas, gente, a gente tem acesso a mais de 10 mil e-books, para vocês terem uma ideia, em português. Então, só nessas duas plataformas aqui. Sem contar o Cielo, né? Eu tenho o Cielo Books, que também recupera pelo Atena, que ele é acesso gratuito. Eu não sei dizer a quantidade, mas também tem muita coisa, cultura acadêmica. Então, aqui coloquei algumas sugestões de onde vocês encontrarem e-books. Também coloquei aqui algumas sugestões de sites para procurar teses e dissertações online. E aqui, né, o último slide, que tem o e-mail da sessão, né, que é o bibl-refere.marília@unesp.br, e o telefone, né, o 3402-1335, embora a gente ainda esteja, né, em trabalho remoto, né, a gente está trabalhando de casa, mas esse telefone aqui, a gente transferiu, né, então cai no telefone do André, no caso, tá? Não é no meu. Então, esse telefone aqui cai no telefone do André, mas ele atende, dá informação, né, se for necessário, o que for necessário. A gente também tem o WhatsApp de atendimento, o WhatsApp da biblioteca é esse número aqui, né, que é o telefone do balcão, tem horário de atendimento, horário comercial, né, basicamente. O WhatsApp, quem fica com o WhatsApp é a Janaína, tá? Então, se você tiver dúvida de normalização, de referência, uma coisa que a Janaína, ela atua nas duas sessões da biblioteca, tanto na parte do processamento técnico, né, quanto na parte da referência. Então, aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa no WhatsApp, vocês podem mandar lá no WhatsApp, pode mandar um áudio explicando, pode mandar um textinho, ou então quer agendar um horário, eu preciso agendar um horário para a gente tirar dúvidas de pesquisa, de base de dados, tem problema, pode ser ou por telefone, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, tá? O importante é não ficar com dúvida, gente, o que a gente puder, né, fazer para ajudar vocês nos trabalhos acadêmicos, a gente está à disposição, a gente está em casa, a biblioteca está fechada, mas a gente, né, faz o possível para ajudar vocês no que vocês precisarem, né, para dar esse suporte informacional para vocês nas atividades acadêmicas, tá? Lembrando que a partir dessa semana, né, começou essa semana, hoje foi o primeiro dia, está tendo plantão, né? Aproveito aí para dar a notícia, caso alguém não tenha visto o e-mail, plantão de empréstimos, tá? Então, a gente mandou, eu mandei, né, por e-mail, o link do formulário de agendamento. Então, vocês podem agendar um dia, manda lá a listinha dos livros que vocês precisam, a gente vai, deixa os livros emprestados e entrega para vocês na porta, tá? Tem que agendar. Né, tomara que logo, logo a gente possa estar com a biblioteca aberta aí, mas por enquanto já é um recurso a mais, além de todos os recursos digitais, então agora a gente está também com o serviço de empréstimo agendado. Aqui tem as redes sociais da biblioteca, então, né, segue a gente lá, todas as novidades a gente coloca lá, inclusive quando estiver aberto a gente vai anunciar lá para vocês, tá bom? Mas não fiquem em dúvida, entrem em contato, a gente está aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu vou, então, encerrar a minha apresentação. E aí, claro, né? Quem precisar sair, tudo bem. Quem quiser ficar, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição. Tá bom? Vou parar de apresentar aqui a minha tela. E aí, quem tiver dúvida, pode ficar à vontade, pode ligar o microfone, se quiser ligar a câmera também. Vou parar minha apresentação. Pode falar, Maria Eduarda. Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem. Eu só tenho uma dúvida. Onde que eu encontro esse link do formulário para poder solicitar empréstimo? Eu enviei por e-mail, vocês não receberam? Não, eu tô perguntando para saber mesmo, porque às vezes a gente envia, às vezes cai na caixa de spam, mas eu vou procurar aqui. Tá. Vou procurar e já coloco no chat. Eu recebi o e-mail. Recebeu? Ah, legal. Deixa eu procurar aqui, gente. Mas se alguém tiver alguma outra pergunta, né, ou quiser ir complementando, pode ir falando, tá? Enquanto eu vou procurando aqui aqui, agendamento de empréstimo. Já vou mandar no chat. Boa noite. A gente vai ter algum certificado quanto ao curso? Eu acredito que sim, viu? Geralmente o do SIC, eles enviam certificado, inclusive, né, para gente que ministra. Ó, vou colocar aqui o link do formulário de agendamento de empréstimo.
Mas aí depois vocês podem confirmar lá com o pessoal da graduação, ou mesmo com a Ana Paula, tá bom? Porque daí não sou eu que... Desculpa, estava na minha caixa de spam mesmo. Ai, que bom, achou, então tá bom. Não, mas eu coloquei aqui também. Tá? Obrigada. Nada, tira da caixa de spam, que aí quando eu mandar de novo não vai mais para a caixa de spam. Jorge, pode falar. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi muito Obrigada. esclarecedora em vários aspectos. Viu, eu notei que você está gravando isso tudo, eu perdi o começo. Você pretende postar em algum lugar? Porque foi muito bom, eu queria rever alguns aspectos que talvez não tenham ficado tão claros. Eu acredito que algumas pessoas também. Jorge, vai ficar disponível, a Ana Paula falou, ela tá gravando, a gravação vai para ela. Ela falou que vai ficar disponível no canal do YouTube da Unesp de Marília. Então, depois vocês dão uma procuradinha lá, tá bom? Mas ela vai ficar disponível, sim. Deixa eu ver. Se alguém quiser ir falando, pode ir falando. Enquanto isso, eu vou olhando no chat. Eu não vi se tem alguma dúvida no chat, eu vou voltando aqui, tá? Mas fiquem à vontade, gente. Para quem precisar ir saindo, eu vi que tem bastante gente saindo. Quem precisar sair, fique à vontade. Muito obrigada pela participação. É sempre muito bom estar aqui, mesmo que seja virtualmente, né? Estar um pouquinho perto de vocês, para a gente ver um pouquinho a carinha de vocês, mesmo que seja só nas fotinhas. Mas logo, logo a gente vai estar tudo junto, tá? Quem tiver dúvida ou quiser conversar alguma coisa, pode ir ficando, né? Vou ficar aqui mais um tempinho para ir tirando as dúvidas, tá, gente? Vou olhando aqui no chat, ver se tem alguma dúvida. Perguntaram aqui se os slides serão disponibilizados. Os slides estão lá no site da biblioteca, tá? Tá lá no site da biblioteca. Tem no site da biblioteca, tem um menuzinho lá, pesquisa em base de dados. Aí você vai lá em dicas para pesquisa, acho que tá ali. E aí tem lá, baixa aqui os slides. Então tá lá no site da biblioteca. Alguém já respondeu aqui embaixo, ó. Legal. Júlia, acho que não tem dúvidas aqui, gente. Quantos dias podem ficar com os livros emprestados? Então, em períodos normais, né, seria uma semana, aluno da graduação. Mas agora, como a biblioteca está fechada, a CGB está renovando todo mundo junto, não precisa nem renovar. Então, agora está caindo para dezembro, acredito que quando chegar dezembro eles vão jogar para o ano que vem, tá? O empréstimo dos livros, até as coisas, né, normalizarem, não sei dizer, mas voltarem ao mais próximo do que era antes, tá? Mas aí você pega o livro e depois renova pelo sistema. O importante é pegar os livros e usar. Tá, e cuidar deles, mas aí no prazo a gente vai vendo. Tem uma dúvida mais, gente? Os certificados serão entregues via e-mail? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que eles enviam e-mail, mas é qualquer coisa, vocês dão uma ligadinha lá na graduação para saber. Bom, tem bastante agradecimento aqui, que bom, né? Espero que tenha ajudado aí um pouquinho vocês de alguma forma, né? Apresentado, apesar de ser uma coisa que é bastante conteúdo, né? Então, né? Apresentei, assim, joguei, mas assim, deem uma olhada no material que está lá no site da biblioteca, tem um menuzinho lá de oficinas e capacitações, lá tem algumas gravações, tem os slides das oficinas que a gente faz, e se tiver alguma oficina que vocês viram que estão lá e vocês querem de novo, manda no e-mail, manda no WhatsApp da biblioteca, né? A gente junta uma turma e faz de novo, tá? Que todo mês a gente está fazendo, a gente começou esse ano, de todo mês fazer oficinas rápidas. Então, é coisa assim de meia hora, no máximo 1 hora. Então, hoje é uma oficina rápida de CAPES. Mostra tudo que tem do portal da CAPES. E amanhã é oficina da Oasis. Mostra tudo que tem na Oasis. Então, a gente está fazendo assim. E aí, quem sugere os temas das oficinas são vocês mesmos. Então, manda e-mail, né? Manda o WhatsApp sugerindo temas para as novas oficinas. E a gente, na medida do possível, a gente vai fazendo. Tá? Esse mês a gente teve uma de Lattes. Tá? Para quem aí está começando a fazer Lattes, essa tem a gravação completinha lá no site da biblioteca também, da oficina de Lattes, que foi com a Camila Araújo, ela é maravilhosa. Ela não trabalha na biblioteca, infelizmente, mas ela é ótima. Então tem o link lá também. Tá bom, gente? Vou esperar mais um minutinho. Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra, porque daí também a gravação já para, né? A Ana Paula falou que quando o último sair, a gravação já encerra. E aí não fica tão longo aí o finalzinho da gravação para colocar lá no YouTube. Bom, mas obrigada mais uma vez pela participação de todos. Que bom que vocês gostaram, gente. Espero ter ajudado um pouquinho. Pode falar, Gilda. Quantos livros a gente pode pegar emprestado? Atualmente está sendo 6, tá? Que já era já era a quantidade da graduação. A pós-graduação podia pegar mais, acho que eram 10, até esqueci, olha. Mas agora a gente padronizou 6 para todo mundo, para dar a oportunidade de todo mundo pegar, tá? Mas, por enquanto são 6. Ok, obrigada. De nada. Eu vou ficar por último, tá, gente?
É preciso... devolução não precisa. Bem lembrado, Caroline. Obrigada pela pergunta. Para devolver livro, a gente não precisa agendar. Tem uma caixa do lado, uma caixa de devolução, do lado da porta de entrada da biblioteca, tem uma entradinha, assim, é só você enfiar o livro lá dentro, que ele cai na caixa de devolução. Aí a gente vai lá, recolhe, dá baixa no sistema. Quando a gente der baixa no sistema, vocês recebem o e-mail com o comprovante, tá? Então, para devolver, qualquer momento, vai lá no campus, coloca lá na caixa de devolução, que depois a gente dá baixa, tá? Para devolver não precisa agendar, só para emprestar. Ai, não sei te dizer se o certificado é só para quem se inscreveu, Graziele. Precisa dar uma perguntadinha para o pessoal da StaEP, né? Porque são eles que organizaram. Só vim ministrar aqui. Mas depois dá uma perguntadinha, fazendo favor. Nada, imagina. Boa noite para vocês, gente.